Essa é a nossa aula sobre estilos de parágrafo. Então, o que são os estilos de parágrafo? Na verdade, o InDesign tem estilo de tudo. Você pode criar estilo de parágrafo, estilo de caractere, que são os mais conhecidos, mas você pode criar estilo de objeto, estilo de tabela, de célula, e ainda assim também, primordialmente, criar um estilo de cor, que no caso do InDesign ele chama de amostra. Amostra nada mais é que um estilo, né? Uma pré-definição salvo. Então, quando eu crio um estilo, na verdade eu estou fazendo uma pré-definição. Estou deixando salvo no meu arquivo algo que eu vou usar com certa recorrência. Então, vamos ver aqui no InDesign como funciona. Nessa publicação aqui, observa que eu tenho esse texto, tudo está dentro de, tá vendo? Uma única caixa de texto. Mas observa aqui, nessa caixa de texto aqui, e esse texto está formatado de um jeito, na sequência esse já está de outro jeito, e se você olhar, aqui também tem uma outra formatação e outra, e se a gente andar nessa publicação, vai ter várias e várias publicações diferentes. Então, como que isso funciona? Se você vier no menu Janela, né, Window, e vier no menu de Estilos. Aqui nos estilos eu tenho estilo de célula, de caractere, de objeto, de parágrafo e de tabela. Nós vamos ver só o de parágrafo por enquanto, que é o mais importante de todos, tá? Se eu criar estilos de parágrafo, observe que aqui no meu painel, eu tenho os dois painéis aqui, parágrafo e caractere, eu já tenho aqui esses estilos. Se eu seleciono o texto, observa que ele indica em qual estilo eu estou usando o texto, tá vendo? Texto corrido e tudo mais. Então, né, ele vai fazer isso. A gente vai aprender o estilo de parágrafo, por quê? Porque através dele é possível fazer o sumário automático, ou seja, criar um índice automático no InDesign. E isso é maravilhoso, porque se você tiver uma publicação longa e precisar criar esse sumário automático, isso é muito fácil se você no começo usou os estilos de parágrafo. Caso contrário, você vai ter que fazer na mão e aí é um trabalho desnecessário, tá? Então, como que isso funciona? Observa que se eu selecionar qualquer texto e aplicar um estilo qualquer, ele vai criar uma formatação certinha, porque eu criei essa formatação inicialmente. Então, é bem fácil de aplicar e para criar não tem muita dificuldade. Vamos fazer um arquivo novo aqui, um novo documento. Vou criar ele com uma única página mesmo, vazio, só para a gente poder criar os estilos. Então, observe o seguinte, se eu pegar a ferramenta de texto, criar uma caixa vazia, vir aqui no menu Type, e lá na penúltima opção, Fill with Placeholder Text, que é encher com um texto de preenchimento, tá? Se eu tenho esse texto de preenchimento, basta que eu faça alguma formatação nele, inicial. Então eu vou justificar o texto, posso mudar aqui o dicionário dele para Brasil. Se a gente vier no painel Janela, Type, eu posso vir aqui na opção Parágrafo, e eu tiro, por exemplo, aqui a hifenização para não separar sílabas. Tá vendo? Posso dizer o seguinte, olha, a primeira linha, que é a linha do parágrafo, eu quero 10 milímetros sempre quando iniciar um novo parágrafo. Posso diminuir, janela, type, caractere, e eu vou mudar aqui, vou mudar o tracking, que é o espaçamento entre os caracteres, vou pôr aqui menos 10. Posso mexer no kerning, vou pôr um kerning óptico. Eu quero o entre linhas, que é o leading, eu vou querer ele 15,5, por exemplo, entre linhas um pouquinho mais espaçado. E eu vou vir agora aqui no painel Janela, Color, Amostras, Swatches. Aqui eu posso criar uma amostra de cor, que isso será de muita importância para nós. Então, eu gosto sempre de limpar esse painel, clica no cantinho, vem aqui, Select All Unused. O que é isso? Selecionar os não usados e apago eles porque eu não estou usando. E posso criar uma cor minha, nova amostra. Então, posso escolher aqui, vou criar uma amostra 100 de cian, 60 de magenta. Fiz um azul aqui. Se eu dou um clique duplo nessa amostra, também eu posso abrir ela, eu posso renomear.
azul Luciano, por exemplo. Só para saber que cor que é essa. Então, eu fiz a formatação do texto. Esse texto é um texto de amostra só, não tem importância nenhuma. Apliquei uma determinada cor. Vim no painel de caractere, escolhi uma fonte. Então, vamos mudar essa fonte aqui. Vamos sair dessa Minion e vamos pegar essa lúcida aqui. Regular, vamos ver se é regular. Ótimo. Já que é uma fonte um pouco mais encorpada, vou mudar aqui para 11. Espaçamento, vou diminuir para menos 20. Então, observa que eu fiz uma série de formatações nesse texto e agora eu quero converter isso num estilo de parágrafo. Então, se a gente selecionar o texto todo, né, seleciona uma parte dele, seleciona uma parte do texto e agora a gente vai vir aqui no painel estilo de parágrafo, pode fechar os outros ou ocultar eles aqui do lado. Deixa eles aqui quietinhos. Vem no painel estilo de parágrafo. Se você segurar a tecla Alt, tanto no Apple quanto no Windows, no Mac quanto no Windows, segura a tecla Alt e clica nesse mais aqui, com o texto selecionado. Se você clica aqui no mais, o que ele vai fazer? Ele vai absorver tudo aquilo que você formatou neste painel. Apesar disso aqui ser meio assustador, ser grande demais, né? Então, mas observa que tudo aquilo que a gente fez de formatação está aqui. Tudo. Super tranquilo. Então, formate visualmente, faça a formatação que você acha importante, organize tudo e aí depois disso, simplesmente segure o Alt, clique no mais e agora você vai dar um nome. Por exemplo, textos corridos, quando você tem um texto mais longo. Se eu dou OK, aqui posso ter um preview e mando aplicar, apply style to selection, aplicar o estilo à seleção. O que acontece? Parece que não aconteceu nada, não é? Mas esse estilo aqui agora, ele faz parte do seu arquivo. Eu posso até apagar o texto, tá vendo? Se eu criar uma caixa de texto, inserir um outro texto vazio, sem estilo nenhum. Se eu seleciono o texto e aplico, olha lá, ele automaticamente já coloca o meu estilo. A grande vantagem também dos estilos é que uma vez criados os estilos, tudo aquilo que está aqui no texto, está aplicado, é meio que um link com o próprio estilo. Então, aquela amostra de cor que eu criei, ela está linkada aqui. Então, se eu mudar essa amostra de cor, que antes ele era... Se eu mudo a amostra de cor, então eu vou mudar, vai ser invertido, 60 a 100 de magenta, por exemplo. E dou OK. Quando eu mudo a amostra, também muda o estilo, mesmo que eu não peça. Por quê? Porque dentro do estilo, quando eu vou lá em Character Color, observa que a paleta de estilo de cores, de amostras, está aqui dentro. E eu escolhi uma cor da paleta. Se eu mudo essa cor, também vai mudar o estilo automaticamente. Outra coisa que é legal, se eu tiver esse estilo aplicado em vários textos, mesmo que eu não selecione o texto, se eu altero o estilo, e isso pode ser vários e vários textos, se eu alterar o estilo, então sai de lúcida grande para lust. Olha lá, automaticamente ele já muda. Ah, não, eu quero essa Menlo, ele já muda, tá vendo? Então, e isso se eu tiver inúmeros textos aplicados, acontece da mesma maneira. Outra questão interessante de fazer com os estilos. Eu posso importar o estilo de um arquivo para outro. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse texto corrido, eu vou jogar ele fora, tá? E vamos dizer que meu arquivo não tem nenhum estilo. Se eu clico aqui do lado, eu posso dizer o seguinte, olha, load styles, né? Load paragraph styles, carregar os estilos de parágrafo. Ele vai falar de onde você quer carregar. Então eu vou vir naquele arquivo do começo da aula, vou mandar importar desse arquivo. Quando eu mando abrir, ele fala quais você quer. Eu posso importar todos se eu quiser. Então eu venho aqui, marco e ele já está importado, basta selecionar. E ele está usando a formatação daquele outro livro aqui. Observa que inclusive no painel de amostra de cor,
essa cor Pantone especial que estava naquele outro arquivo veio para cá. Por que ela veio? Porque ela faz parte do estilo e como eu importei o estilo, eu também importei a paleta de cores. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, toca o sininho aí e compartilha com mais pessoas. Tem muito vídeo aqui de carreira, de InDesign, de Illustrator e de Photoshop. Basta você entrar e navegar à vontade.